que ele era. Matheus Heller Santos. Se possível falar sobre pessoal que tem duas síndromes, como pessoas que têm tipo de bipolaridade e TTAH. Acho que era pra ser um D. Esse é sua. É perto no teclado? Não é. TTAH? TDAH. Ele errou. Então ele tem, TDAH. tipo... Pra falar Pessoas sobre que têm duas. bipolaridade, pode ter. O que acontece normalmente é um erro diagnóstico. Pode ter, a pessoa pode ter. Eu, inclusive, tenho um paciente que tem TDAH e é bipolar. É muito difícil o manejo. Muito. É O tipo psiquiatra. Pensa assim, ó. O paciente bipolar, você tem que evitar dar estimulante. E pro TDAH, você tem que dar um estimulante. Então, cara, o psiquiatra ele tem que fazer um manejo, andar numa linha tênue medicamentosamente falando. E o psicólogo, mais ainda, porque, cara, você tem que mexer com uma precisão muito grande no sistema. Ele é diagnosticado pelo TDAH com os e dois? bipolaridade. Uhum. Eu já ia falar porque no que bipolar, às vezes, depende da fase, a pessoa acha que tem. Acho que não, mas ele tem. O que acontece normalmente, que o Andrei comentou, é que no bipolar tem uma fase do bipolar tipo 2, por exemplo, que é a hipomania ou mania no bipolar tipo 1, que é muito semelhante com o TDAH. É muito difícil você diferenciar um paciente bipolar numa fase de hipomania e um TDAH. Eles são muito parecidos comportamentalmente. Mas um diagnóstico desses, Andrei, leva 10 anos para ser feito. Você tem que esperar o cara ciclar, manter a desatenção. É bem difícil. Azar, né? É bem difícil. O que acontece muitas vezes, o paciente começa com TDAH e abre um quadro bipolar depois, ele é diagnosticado com TDAH e depois o humor dele cicla e o diagnóstico muda para bipolar. Então você fala, não, ele não era TDAH, ele é bipolar. Muito mais comum do que ter os dois verdadeiramente. O Renato vai vir aqui, né? O psiquiatra. Dr. Renato. Dia 20. Ele é especialista em bipolaridade. Especialista. Então, ele vai falar para vocês, o diagnóstico de um bipolar, o diagnóstico fechadinho, demora em média 10 anos para ser feito. Porra. Você tem uma hipótese, esse cara talvez seja isso. Mas tem que esperar... tempo assim. Tem que esperar ciclar. Espera ciclar o humor. Tipo, tem que ficar coletando dados sobre a pessoa. Você fica coletando dados. Longos, tem gente, cara, que fica deprimido 40 anos na vida e lá pelos 50 anos faz um episódio de mania. Então ele não era depressivo, ele era bipolar. Só que não tem como saber. Nada. Só que aí tem alguns testes terapêuticos. Por exemplo, você pegar um paciente deprimido e tratar só com antidepressivo sem estabilizador de humor, você regaçou a vida do cara. O cara vai desenvolver uma hipomania, uma mania induzida por medicamento. Então, se você acha que o paciente é deprimido e o psiquiatra trata ele só com antidepressivo e o cara tem aumento... É igual jogar gasolina numa fogueira. Aumento de irritabilidade, né? Você pode bater o martelo. Esse cara é bipolar. E eu já peguei muito paciente bipolar sendo tratado para depressão de forma errada. Isso, cara. E o cara tava assim... Ele fala assim, ó... Eu nem sou Esdin, começaram a me dar estalopram, começaram a me dar antidepressivo e eu virei um animal, cara. Não conseguia comer, não conseguia dormir, eu fiquei louco. A irritabilidade dá vontade de quebrar tudo. Não é normal, porque o estalopram aumenta a serotonina, era pro cara ficar calmo, uma calmaria usada para tratar a ansiedade. Então, esse é um dos maiores testes para além da história clínica, e tem família e tal. Os médicos que fazem isso é meio tipo por desinformação, sei lá? Não é desinformação, é que às vezes eu já tive paciente que foi em consulta psiquiátrica que durou 8 minutos, 10. Tu já matou a charada ali. Como é que você vai diagnosticar um cara com 8 minutos, 10? Não, ele no consulta com o psiquiatra, a consulta durou 8 minutos. Ou seja, não dá tempo de você fazer uma análise. O psiquiatra deu um medicamento com uma consulta que durou 8 minutos. Não, daí não dá, né? Porra, 8 minutos, cara. Tá louco? Tem como cara fazer um monte de questionário. Responsável. E o cara ganhou por 1 hora, né? Cobrou a hora. Não, normal. Às vezes é plano de saúde, né? Às vezes é plano de saúde. E paga mal. Então, assim, aquela história. Muito comum erro diagnóstico acontecer nesse caso. Muito comum. Pô, é uma profissão com uma cara, responsabilidade muito falam grande. com o Renato. Fala com o Renato cara, sobre isso. Esse Renato. Tá respondido, então, o Matheus Heller Santos. Muito obrigado. E olha lá, o cara que viu o vídeo até aqui não é inscrito e não deixou o like. Eu vou aí te pegar, maluco.